Olá! Já passou pela sua vida de fisioterapeuta um paciente com características de bandeiras vermelhas? Pela minha já passaram uns 5 pacientes, que depois eu posso exemplificar aqui para vocês. O que são bandeiras vermelhas? Bandeiras vermelhas são sinais e sintomas de alerta que remetem a alguma patologia grave, como por exemplo, infecção, tumor ou até mesmo uma fratura que está gerando dor lombar. E isso precisa ser investigado. A boa notícia é que esses casos são raros. Em torno de 1 a 5% dos pacientes com dor lombar apresentarão características de bandeiras vermelhas. Mas por incrível que pareça, eles, mesmo sendo raros, podem passar por você. E aí cabe a você encaminhar esse paciente diretamente para um médico para investigar patologias mais graves. Então eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre possíveis bandeiras vermelhas e como realizar estes questionamentos. Pergunte para o paciente se ele tem alguma história de trauma. Você pode questioná-lo se ele sofreu alguma queda, algum acidente automobilístico, ou em casos de idosos, você pode questionar, principalmente em mulheres, sobre a osteoporose avançada, porque é um risco para desenvolvimento de fraturas na coluna. Questione também esses pacientes idosos se eles têm história prévia de fratura de punho e fratura de quadril, que estão diretamente relacionadas também ao quadro de osteoporose. Pacientes com idade acima de 50 anos aumentam os riscos de apresentarem algum tipo de infecção ou história de câncer. Mas a idade não é um fator isolado. Lembre-se sempre de usar todas essas características que eu vou falar aqui como um cluster, como um agrupamento de características que podem ser apresentadas pelo paciente e não considerá-las de forma isolada. Sobre o câncer, questione se esse paciente tem história prévia pessoal de câncer, porque algumas histórias de câncer podem evoluir para metástase na coluna. Então questione se esse paciente já teve história de câncer de tireoide, câncer de mama, câncer na região da bexiga, dos pulmões, enfim, questione histórias prévias de câncer que podem levar aí a metástase. Câncer de próstata também, eu já atendi um senhor que tinha história de câncer de próstata. Comecei a atendê-lo somente por questões relacionadas ao seu envelhecimento, ele tinha um quadro também de osteoartrose avançada e fazia fisioterapia regular comigo em casa. Só que de um dia para o outro ele evoluiu para uma dor lombar muito intensa e acordou no dia seguinte sem movimentar as pernas. Esse paciente já estava com um quadro bem avançado de metástase na coluna, devido à sua história prévia de câncer de próstata. Então esse foi um dos casos que eu atendi bem no início da minha carreira como fisioterapeuta. Além das histórias de câncer, questione o paciente também se ele tem apresentado febre, calafrios e suores noturnos associados a esses períodos de dor lombar. Isso pode sugerir possíveis infecções ou até mesmo histórias de câncer. Outro dado importante é questionar o paciente sobre perda de peso significativa não associada à dieta ou à prática de exercícios físicos. Isso também pode estar relacionado a diagnósticos de infecções e histórico de câncer. Então, não deixe de questionar o paciente sobre isso, caso ele não te relate essas alterações. Questione o paciente também sobre sinais e sintomas relacionados ao trato urinário. Infecções bacterianas no trato urinário podem levar a dores referidas na região da coluna lombar. Questione também sobre possíveis histórias prévias relacionadas a pedra nos rins. Eu já tive um episódio de dor lombar fortíssimo associado à pedra no rim. É uma dor muito intensa, muito aguda, parece uma dor na coluna, mas a dor está vindo da parte renal. Então, um dado importante que requer que o paciente vá imediatamente para o hospital, ok? Peguei um caso também de um paciente jovem, de 30 e poucos anos, já atendi esse paciente já na fase que ele estava medicado, ele já havia passado pelo médico, mas ele teve um histórico de dor lombar referida
devido a uma infecção no trato urinário, que evoluiu também para uma infecção na região da coluna. Parecia um abscesso na região da coluna lombar, comprimindo inclusive raiz nervosa, gerando dor irradiada para o membro inferior esquerdo. Então esse é mais um caso de bandeira vermelha que também passou pela minha vida recentemente. Pacientes imunossuprimidos, por exemplo, aqueles pacientes que passaram por história recente de transplantes, são mais suscetíveis a desenvolver infecção. Questione também aos pacientes sobre o uso prolongado de corticosteroides. Não sei se vocês sabem, mas o uso prolongado de corticosteroides enfraquece os ossos, diminui o trabalho das células que produzem o tecido ósseo e também diminui a deposição de cálcio no osso. Então, são pacientes mais suscetíveis a desenvolver aí osteoporose e que apresentam maior risco de fraturas. Outro dado importante são as dores noturnas, que não aliviam com o repouso, despertam o paciente durante a noite. Você questiona o paciente se a dor dele muda com algum tipo de movimento ou posição e ele relata que não. Então, não é uma característica de dor mecânica. É um paciente que tem episódios agudos de dor e ele é despertado à noite, inclusive, com essa dor. Dores noturnas podem estar associadas a câncer, infecção ou até mesmo aneurisma da artéria aorta abdominal. Caso o paciente te relate uma anestesia em cela ali na região perianal, você deve desconfiar de síndrome da cauda equina. O paciente pode inclusive apresentar disfunções de controle urinário e fecal. Então, investigue essas possibilidades, as que podem vir associadas aí a uma dor intensa da coluna lombar, lembrando que a cauda equina normalmente ela vai evoluir para cirurgia imediata desses pacientes. Nunca deixe de questionar sobre déficits neurológicos progressivos relacionados à perda de força ou sensibilidade nos membros inferiores. Caso o teu paciente apresente progressão desses sinais e sintomas, ele também deve ser encaminhado para o médico para fazer inclusive um exame de imagem para investigar a possível causa da compressão neural, que está levando a essas alterações de sensibilidade e força. Se você atender um paciente que apresenta força menor que 3, ele não consegue mover os segmentos nem contra a gravidade, isso é um sinal importante para você encaminhar o paciente para uma avaliação mais detalhada. Então, esses relatos de bandeiras vermelhas são importantes para que você lembre que eles podem passar um dia pela sua vida. Eles são raros, não devemos alarmar os pacientes com essas características. Devemos investigar de forma sutil, durante a anamnese, alguns desses itens para que o paciente tenha uma garantia de segurança na sua anamnese, porque você pode ser o profissional que faça o diagnóstico precoce de algum sinal ou sintoma e salve esse paciente de algo mais grave, encaminhando esse paciente para o médico. Já peguei um caso também de estenose lombar que evoluiu para a síndrome da cauda equina. O paciente chegou a ficar na cadeira de rodas depois de um tempo, porque ele começou a apresentar uma perda progressiva durante o processo de reabilitação. Ao invés de ele apresentar melhora, ele começou a apresentar uma perda progressiva da força e da sensibilidade dos membros inferiores, até o dia que ele acordou com uma dor intensa na região da coluna lombar, uma dor bastante aguda, e como ele estava na fila de espera para fazer uma cirurgia para a estenose, ele foi, graças a essa crise que ele teve uma síndrome da cauda equina, ele foi encaminhado com urgência para fazer a sua cirurgia. Então, esses são alguns relatos de pacientes que já passaram por mim. Espero que pouquíssimos pacientes passem por vocês nessas condições, mas lembre-se, eles poderão passar por você e você poderá salvar um paciente de sequelas ou de consequências mais graves. Até o próximo vídeo.